Fala pessoal do Conexão Política, que é Davi Albuquerque, estou ao lado do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O ministro, agora há pouco, ele fez uma palestra aqui no CEPAC, no segundo dia do CEPAC no Brasil, né, e agora ele está fazendo uma entrevista exclusiva para o Conexão Política. Né. O ministro, o senhor citou na sua palestra a atuação da esquerda por meio do Foro de São Paulo para se perpetuar no poder. Qual é a importância do CEPAC na luta contra a mentalidade progressista que ainda existe no Brasil? Bom, nós, na verdade, estamos começando a equilibrar o jogo, né? Durante décadas no Brasil, nós vivemos uma hegemonia da ideologia de esquerda no Brasil. O presidente Bolsonaro e todos os movimentos anteriores, e ele foi o grande galvanizador, nós conseguimos, vamos dizer assim, tirar a nossa turma da toca, né? A gente foi para a rua, está mudando o Brasil, né? E vai continuar mudando. Para, se Deus quiser, nunca mais voltar à hegemonia da esquerda brasileira e latino-americana, né? Ainda na semana passada, nós retiramos do orçamento da União mais de 452 milhões de reais apenas para pagar o juro de 2, tantos bilhões que ditaduras socialistas e comunistas latino-americanas e africanas devem para o BNDES, como o negócio feito pelo governo do PT, o fiador ao Tesouro Nacional, significa que nós estamos tirando dinheiro dos hospitais, tirando dinheiro da segurança, tirando dinheiro das escolas, para financiar a maluquice ideológica da esquerda latino-americana. Então, só para a gente ter um pequeno exemplo de até onde vai esse dano ao nosso país. E durante a entrevista, a palestra também que o senhor fez aqui no CEPAC hoje, você mencionou uma frase que o presidente Bolsonaro disse logo após receber o resultado, né, das eleições de 2018, que foi o resultado da vitória, né, e ele disse o seguinte: vamos fazer desse grande país uma grande nação. Né, e o senhor disse que essa é uma das frases que faz com que o senhor trabalhe aí diariamente, né, para, junto com o presidente, reconstruir o nosso Brasil. O senhor acha que a grandiosidade do nosso país já se mostra dentro e fora do Brasil? Começou a mudar, né? Por exemplo, já a postura do presidente lá em Davos já foi completamente diferente dos anteriores. Agora, no discurso da ONU, só quem não gostou foi eles, né? De novo, a extrema imprensa e a esquerda, né? O resto, os eleitores, nós que lutamos e votamos no presidente Bolsonaro, a gente sentiu muito orgulho de ver um presidente de maneira altiva, né, reafirmando a soberania do Brasil, estendendo a mão para as relações com os países democráticos do mundo, os mais desenvolvidos, mas sem abrir mão da nossa soberania, sem dizer que a Amazônia é brasileira, né, de que nós merecemos e devemos ter o respeito do mundo. Nenhum país do mundo cuida melhor do seu meio ambiente do que nós, brasileiros. Nós somos o país que tem o maior volume de florestas nativas preservadas. Nós somos o país que melhor cumpre o Acordo de Paris, só para lembrar, mesmo que rapidamente. Quer dizer, o fato do Brasil ter 27,5% de etanol na sua gasolina e o restante da frota usa álcool, nós temos aí uma redução de mais de 50% nas emissões de gases de estufa. Nenhum país do mundo fez isso. Então a gente merece respeito, né? E ter um presidente que tem a coragem de enfrentar esse debate internacional é algo muito bom para a gente ficar ainda mais confiante que o nosso Brasil vai crescer muito. E, ministro, no finalzinho da sua palestra, o senhor também falou sobre as fake news, né? As mídias aí convencionais que sugaram os governos anteriores, receberam muito dinheiro público para esconder muitas falcatruas, né, que foram realizadas nos governos petistas. E temos de um lado essas mídias, né, que hoje não estão recebendo mais aquele dinheiro que recebiam antes, e por conta disso, eu acredito, estão aí tentando atrapalhar o governo, né, as negociações para que pautas importantes como a da Previdência, a tributária também, que vai começar agora a entrar, não vão para frente, ou então que acabem demorando um pouco. E do outro lado nós temos as mídias independentes, né, que não têm o recurso da grande mídia, nunca recebeu dinheiro público, e o Conexão Política, por exemplo, tem esse princípio que, além de a gente nunca ter recebido, nós nunca vamos receber, né? E, na visão do senhor, qual é a importância e os resultados das mídias independentes para o Brasil atualmente?
Bom, elas foram definitivas e definidoras, né, para a transformação que o Brasil sofreu na última eleição, né? Durante décadas, o Brasil vivia uma hegemonia de base gramscista, né? Se tem alguém tem alguma dúvida, não, mas o Gramsci falou do século XX. Não, 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 aconteceu aqui. Se alguém quiser saber, o discípulo dele, Saul Alinsky, implanta a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Então, quando o Trump diz que a vitória do Bolsonaro, proporcionalmente, é uma vitória até de maior dimensão do que a vitória do presidente Trump, ele está dizendo de que o Brasil, que é uma referência para a América Latina, do México para baixo, o rumo que o Brasil toma agora de usar os princípios conservadores, de ter uma economia liberal, de poder ter uma legislação onde o cidadão passa a ter ele deter a verdade diante do agente público, até que o setor público prove o contrário, essa inversão do ônus da prova e essa primazia da cidadania diante do estamento estatal, isso é uma revolução conceitual de raízes muito profundas e que isso vai trazer muitos frutos ao longo das próximas décadas para o nosso país. E o Brasil vai dar certo. O Brasil já tem, na área de serviço, na área de varejo, nós já temos os sinais de que a economia começa a se recuperar forte. As apostas são de que a gente cresce mais de 2% o ano que vem sobre o PIB. Ou seja, o Brasil recuperando o seu crescimento econômico, ele vai ser o grande farol da América Latina. Então, a transformação que nós estamos fazendo no Brasil, ela não é apenas uma transformação para nós brasileiros. Nós estamos escrevendo e reescrevendo não apenas a nossa história, mas a história da América Latina. Porque, pelo tamanho da nossa economia, as pessoas vão olhar dos outros países aqui latino-americanos e dizer, pô, se os brasileiros conseguiram, com aquele transatlântico, que estava indo do lado esquerdo, botaram para a direita e ele cresceu e prosperou, por que nós não vamos lá para lá também, né? Então, nós vamos não apenas... por isso que o presidente Trump tem esse carinho com o Brasil. Ele sabe que a esquerda, pelo conflito com os americanos, com o anti-americanismo, que foi algo cultivado na América Latina por décadas, eles têm mais dificuldade. Agora, um país como o Brasil, que fez uma guinada que todos nós construímos juntos. Ninguém fez nada sozinho, né? O que ocorre? O Brasil, sendo sucesso econômico, de prosperidade para a nossa população, que nós vamos ser, o que ocorre? A América Latina toda vai mudar o seu rumo. Então, é uma mudança que muda um país, mas vai mudar um continente inteiro. É verdade, ministro. E nós sabemos que a sua equipe, junto com o senhor e o presidente Bolsonaro, estão sendo fundamentais, né, para esse andamento da reforma da Previdência no Congresso. É uma reforma que já outros governos tentaram fazer, mas que era uma reforma impopular e que hoje a população entende a importância dessa reforma. Né? Como é que hoje ela está no Senado, né, já quase sendo aprovada para ir a sanção ao presidente? Como é que os investidores de fora estão vendo nesse trâmite da reforma da Previdência no Brasil e também como é que os países aliados e também os que não são aliados ao Brasil estão enxergando essa reforma da Previdência? Bom, primeiro nós tratamos, e esse foi o grande trabalho do presidente Bolsonaro, recuperar a confiança dos brasileiros no nosso próprio país. Nos remotivar, né, nos trazer para a batalha política, né, através das mídias independentes, como é o teu caso, que cumpre um papel fundamental nisso, né? Nós tivemos a coragem, motivados por ele, de virar o jogo no Brasil, né? Agora, a reforma da Previdência estará aprovada, eu afirmo isso, dia 22 de outubro, no Senado Federal, sem mais nenhum tipo de problema. E com isso nós teremos a maior reforma previdenciária feita por um país democrático no mundo ocidental desde sempre. Né? Porque ela tem uma potência fiscal de mais de 1 trilhão e 100 bilhões. Isso vai fazer com que o Brasil, nas próximas 3 décadas, esteja solvido do ponto de vista fiscal. Nós tivemos aqui em São Paulo, quinta e sexta, o Brasil Investment Forum. Para que a gente tenha uma ideia, os investidores internacionais estão entusiasmadíssimos com o Brasil. Eles estão aguardando esta votação da terça-feira, dia 22, no Senado, porque o Brasil passará a entregar para o investidor interno e externo algo muito importante, que é previsibilidade. Ou seja, o Brasil passa a ser um país previsível, capaz de fazer cálculo econômico de retorno de investimento. Isso vai fazer com que aquele 1 trilhão
e quase 400 bilhões da carteira de investimentos do Programa de Parceria de Investimentos, o PPI, a gente possa rapidamente alocar ele. E só para a gente ter uma ideia, né? Esse leilão que teve agora na quinta-feira, o leilão, todo bloco, a nossa projeção era 2,3 bilhões. Nós vendemos 1/3 do que estava previsto por 9 bilhões. Então isso dá bem a ideia de como é que os investidores estrangeiros veem o Brasil. Nós tivemos uma bilateral com uma grande empresa europeia, eles tinham projetado nos próximos 5 anos 30 bilhões no Brasil. Depois das apresentações lá do presidente, dos ministros e tal, eles nos confessaram que dobraram a aposta, vão investir 60 bilhões no Brasil de dólares nos próximos 5 anos. Então, vai ter um círculo virtuoso muito importante e, claro, com humildade, com trabalho, com fé, né, e com o norte muito claramente definido pelo presidente, a gente vai aos pouquinhos mudar o Brasil e todo mundo vai perceber isso logo, logo. Ministro, parabéns, tá, para o senhor, para a sua equipe, o presidente Bolsonaro, por esse trabalho que vocês estão fazendo, que com certeza está sendo um sucesso. Espero que, se Deus quiser, no dia 22 a gente esteja acompanhando aí e conseguindo comemorar a vitória, né, dessa aprovação da reforma da Previdência, que é essencial para o nosso país voltar a crescer. Né, e muito obrigado por estar concedendo essa entrevista exclusiva, né, para o Conexão Política, que vai sair daqui a pouco. Né, Dia 22, vocês torcem aqui, eu vou estar lá na China com ele, brigando para trazer investimento para o Brasil. Né? Depois a gente vai para os Emirados Árabes, mas com certeza absoluta, né? Se Deus quiser, e Ele tem nos abençoado e nos iluminado, a gente vai conseguir essa vitória lá no Senado e a gente vai poder ter o nosso Brasilzão bem firme, bem sólido para ter um presente seguro para todos nós e um futuro de muita certeza e de prosperidade para as nossas famílias. Se Deus quiser e Ele quer. Muito obrigado, tá, ministro? Obrigado, Fica com Deus. Obrigado.